Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, quem tá aqui é o Dudu da Sim e hoje eu vou falar de terapia antitrombótica no AVC e no AIT. Quando eu tô falando de terapia trombótica, eu tô falando de 4 modalidades principais. Quais são elas? 1. Trombolíticos. 2. Trombectomia mecânica. 3. Antiplaquetário. E 4. Anticoagulação. Ou seja, tudo aquilo que vai destruir o trombo ou fazer com que o corpo destrua o trombo. Nesse podcast, eu não pretendo falar de estatina, controle pressórico, exceto na trombólise, e outras modalidades de tratamento, como, por exemplo, a elevação da cabeceira, compressão pneumática intermitente e coisas do gênero. Então, simbora, galera. Das 4 modalidades, eu vou falar primeiro dos trombolíticos. Quando a gente fala de trombolítico, muita gente crê fortemente que a evidência é bem forte. Mas, hoje em dia, há um certo questionamento, eu diria, a respeito do benefício dos trombolíticos, da forma como a gente aplica hoje em dia. Tem uma certa discussão, né, que os únicos estudos positivos é o NINDS-2 e o ECAS-3, e tem pelo menos mais de 14 ensaios clínicos randomizados aí. O que a maioria das pessoas falam é que só no NINDS-2 e no ECAS-3 encontraram a população de paciente que a gente consegue dar o trombolítico. Nas outras populações, o resultado foi neutro ou negativo, porque a população não foi a população adequada. Por outro lado, né, quem defende que os trombolíticos não funcionam afirmam que o NINDS-2 foi um estudo com múltiplas falhas metodológicas e com dados que não foram mostrados da forma mais correta, né? E no ECAS-3, que é o estudo que prolongou a trombólise de 3 a 4 horas e meia, foi um dos únicos estudos que mostrou benefício, enquanto tem outros que também prolongaram a trombólise que não mostraram benefício. Então existe essa discussão hoje em dia. Talvez a trombólise seja muito mais efetiva nas modalidades que a gente faz ressonância magnética, para ver a diferença da perfusão e difusão. Quando a gente fala em diferença de perfusão e difusão, a gente está falando da difusão, que são células que praticamente morreram, isquemiou, e a perfusão, que é a zona de penumbra. Então, fazendo essa diferença, você vê quantas células estão nocauteadas, mas não morreram, e quanto de área de célula que morreu. Então, você consegue ver quanto a gente tem de tecido salvável. Em estudos mais recentes, talvez usar a ressonância magnética para determinar essa diferença de área seja a escolha certa dos pacientes para trombólise. Mas eu não quero entrar nessa discussão, eu vou falar do que os guidelines recomendam. Porque logo depois que o NINDS-2 foi publicado, foi aprovado pelo FDA o uso de trombolíticos. E a maioria dos guidelines, incluindo a American Heart Association, a Sociedade Europeia, o UpToDate, recomendam o uso da trombólise. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a trombólise tem maior benefício nas 3 primeiras horas, de acordo com os estudos, né? Não vou entrar nesse detalhe. E teria um benefício que é menor, mais de 3 a 4 horas e meia. Lembrar que nos estudos que incluíram pacientes de 3 a 4 horas e meia, eles excluíram pacientes que têm mais de 80 anos, que têm AVC severo, o que é isso? NAHSS maior que 25 e diabetes. Hoje em dia, né, tem estudos retrospectivos que mostram que esses pacientes talvez não tenham tanto problema, não tenham tantas consequências, complicações da trombólise e o benefício seja o mesmo. Então, muita gente não considera isso como um critério de exclusão para pacientes em 3 e 4 horas e meia. E quando a gente fala em AVC, a gente tem que estar ligado, galera, que além de ter indicação, o paciente não pode ter critério de exclusão. Então, o que eu recomendo? Quando você for fazer a trombólise, até no HC eles fazem isso, e aqui nos Estados Unidos também, eles vão na listinha, né? Pegam uma listinha e vão checando um por um se o paciente preenche um critério de exclusão. Esses critérios de exclusão, pessoal, eles são baseados nos critérios que os trials
incluíram como exclusão. Então, tem muitos critérios que são basicamente, que estão lá porque nos estudos foi colocado. E às vezes veio da ideia do pesquisador. Não necessariamente ser baseado em evidência. Mas como a gente não sabe, e teoricamente esses pacientes têm um risco grande de sangrar, a gente evita. Então são critérios de exclusão que a gente tem que passar um por um. Depois disso, você vai ter que pôr esse paciente na sala de emergência ou na UTI e vai ter que botar ele monitorizado, né, com oxigênio se necessário, 2 acessos venosos, né, você vai ter que solicitar os exames, né, e obviamente a tomografia não pode ter sangramento, tem que ser só um AVC isquêmico, tá? E aí você vai medir a PA. A PA dele, 185 por 110, é a PA máxima para começar a trombólise. Não pode estar acima disso. Não pode estar acima de 185 por 110. Se estiver acima disso, você vai ter que manejar com algum antihipertensivo. Você pode usar labetalol, nicardipina, hidralazina EV, enalaprilat. E tem até gente que usa nitroprusiato, embora a maioria dos guidelines não recomenda. E aí você tem que monitorar a PA a cada 15 minutos. E a partir do momento que o paciente estiver abaixo de 185 por 110, você vai poder fazer a trombólise. Em relação à trombólise, pessoal, a dose da alteplase, que é a medicação que a gente usa, que é um trombolítico, a dose é 0,9 mg por quilo do peso atual, chegando no máximo de 90 mg. Dessa dose que você vai dar, 10% da dose vai ser dada em bolos de 1 minuto e outros 90% vai dar em 1 hora, tá bom? Vocês podem escutar que tem uma dose de 0,6 mg por quilo por aí. Quem usa isso? Alguns países, principalmente o Japão, porque no Japão teve um estudo, open label, que mostrou que o 0,6 foi equivalente a 0,9, né, em desfechos neurológicos, e foi superior, ou seja, teve menos hemorragia no grupo do 0,6 mg por quilo. Só que se for ver o maior trial, que tem 3.300 pacientes, que é o Enchanted, né, sendo que desses, mais ou menos 2/3 eram pacientes asiáticos, com AVCI, foi um estudo de não inferioridade, eles concluíram que 0,6 não é igual a 0,9 mg por quilo. Assim, a gente não pode dizer que o 0,9 é superior por causa da metodologia do estudo, mas a gente pode dizer que eles não são iguais e que o 0,6 não atingiu a não inferioridade, o critério de não inferioridade. Enquanto você está fazendo a trombólise, você vai ter que deixar esse paciente na sala de emergência, como eu já falei, você não vai tirar. Você vai ter que monitorar a PA a cada 15 minutos, tá bom? Nas primeiras 2 horas, beleza? E depois, né, 30 minutos de 30 em 30 minutos por 6 horas. E aí, depois dessas 6 horas, você vai de 1 em 1 hora até completar as 24 horas. Esse paciente, então, só uma coisa para lembrar: se você precisar fazer algum procedimento nesse paciente invasivo, faz antes da trombólise, tá bom? Porque, teoricamente, você tem que evitar, em 24 horas, procedimentos invasivos ou qualquer outro tratamento antitrombótico, como antiplaquetário, anticoagulação e assim vai. Beleza, pessoal? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas como complicação da trombólise, tem que ficar atento ao quê? Transformação hemorrágica, qualquer tipo de sangramento, né? Não é só a cabeça que pode sangrar qualquer outro lugar, né? E até angioedema, né? É um angioedema característico desses pacientes que tomam alteplase, né? Que vai pegar a boca e a língua, acontece até em 8%, é transitório, e é engraçado que é contralateral ao lado da isquemia, beleza? E os pacientes que tomam IECA, né? E aqueles que têm isquemia frontal, parece que tem risco aumentado. Beleza, acho que de trombólise está bom. A gente vai passar agora para o segundo tópico do nosso tema de terapia antitrombótica no AVC, que é trombectomia mecânica. Relativamente algo novo, né? E quando que a gente vai pensar? Primeira coisa, né, é que o paciente tem que ter um AVC e não pode ter sangramento. Segunda coisa, é quando você vai fazer um exame de vasos, angiotomo, ele tem que ter uma oclusão de uma artéria por um trombo, né? E tem que ser uma artéria de circulação anterior e grande. Então, geralmente é carótida cerebral média, geralmente M1, que é o primeiro ramo da cerebral média, ou M2 às vezes, e até cerebral anterior, em alguns casos. Posterior é duvidoso, mas tem centros que fazem. Tem até um ensaio clínico rolando. E aí,
geralmente o tempo, a janela, é estendida se comparar com a trombólise. Você vai ter duas janelas, até 6 horas e até 24 horas. E sim, galera, quem recebeu trombolítico pode sim ir para trombectomia. É uma dúvida frequente que as pessoas têm. No estudo do Mr. Clean, que não tem nada a ver com produto de limpeza, foi o primeiro estudo que foi positivo para trombectomia, né? Eles usaram um critério que era depois da trombólise. Em pacientes que tinham um NIH-ECS maior que 6, vinham com menos de 6 horas do déficit e tinham um aspects maior que 6. O que é esse aspects? É basicamente uma escala tomográfica para saber o tamanho do infarto, que começa em 10 e você vai tirando ponto. Quanto mais área infartada tem, você tira ponto. Então, o que significa? É um paciente que está precoce, menor que 6 horas, que tem bastante déficit, NIH maior que 6, que tem a área, pouca área no cérebro, que tem infarto mesmo. Então, tem muita penumbra, ou seja, tem muito cérebro salvável. E posteriormente vieram dois estudos, o Down e o Diffuse 3, que de forma geral, simplificadamente, o que eles fizeram? Pacientes não receberam trombólise, porque eles estavam de 6 a 24 horas no Down e 6 a 16 horas no Diffuse 3. Eles compararam o que eles chamam de mismatch. O Down usou o Clinical Core Mismatch, que é basicamente a diferença do NIH, então a clínica do paciente que estava muito grande, para um core, uma lesão na imagem que não era tão grande. Já o Diffuse 3 usou um mismatch radiológico. O que significa? Eles pegavam, né, os pacientes que tinham uma área de perda de perfusão muito maior que da difusão. Como eu já falei anteriormente. Então, a difusão vai mostrar que tem célula morta. Só que esses pacientes têm uma área de difusão pequena, com uma área de perda de perfusão, ou seja, que não está chegando sangue, grande. Só que essas células ainda não morreram. É como se elas estivessem claudicando, né? Elas estão paralisadas, porque não estão recebendo sangue, mas ainda não morreram. Então tem uma área cerebral que você pode salvar. E aí a trombectomia, faria sentido nesse tipo de paciente. Então, acho que a gente agora completou na segunda parte, que é a trombectomia. Falamos previamente de trombolítico. E vamos falar agora da parte 3 e 4. Eu vou misturar junto, porque fica mais fácil de falar, né? Porque tem muito pormenor, muito detalhe. Então, a gente vai falar de antiplaquetária e anticoagulação. E eu vou começar nos pacientes com AVCI. Então, detalhe que a gente não está falando de AVCH, está falando de AVCI. E tem que prestar muita atenção, porque a causa do AVC... Lembra da causa do AVC? Será que é cardioembólico? Será que é áterotrombótico? Né? Será que é áteroembólico? Será que é criptogênico? A causa do AVC vai ditar o tratamento que você pode usar. Então, geralmente, como vai vir? Vai vir um paciente com AVCI, né? Esses pacientes, a gente está falando daquele que não recebeu trombólise, tá? O paciente que recebeu trombólise, você vai ter que esperar as 24 horas para fazer o tratamento que eu estou falando aqui. Então, esses pacientes que não receberam trombose, você vai ter que fazer uma dose de ataque de aspirina. No Brasil é 300 mg, aqui é 324 mg, porque a aspirina tem 81. Então são 4 comprimidos, no Brasil são 3 de 100. Seguido de dose infantil para todos os AVCIs, tá? Todos. Nos pacientes que têm um NIH-SS menor que 5, tá? Em AVCI, o que você vai fazer? Esse paciente tem o que a gente chama de minor stroke, ou seja, um AVC pequeno. Geralmente é de pequenos vasos. Tem até um professor aqui nos Estados Unidos que ele fala: não é só o NIH que importa, mas embora os estudos, o Chance, o Point, o Thales, usou o NIH para guiar o tratamento. Mas a ideia é que se o AVC é pequeno, ele é provavelmente um AVC de pequenos vasos. E talvez a dupla terapia antitrombótica faça mais sentido. Então, nesses pacientes que os estudos usaram um NIH-SS menor que 5, além da aspirina, você vai adicionar o clopidogrel, tá? Clopidogrel 300 mg, seguido da dose tradicional de 75 mg. Isso que eu falei agora é a abordagem inicial da maioria dos AVCs. Lógico que vai ter um detalhe ou outro que eu vou explicar aqui para vocês, mas é a maioria. Vai ter alguns detalhes que você vai mudar o tratamento de acordo com a causa que você vai descobrir posteriormente. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente tem uma aterosclerose, uma placa na carótida interna, que ocupa de 70% a 99% do lúmen ali, da carótida interna,
e é do mesmo lado e justificaria o AVC do paciente. Então, o paciente teve um AVC áteroembólico, né, por conta da placa na carótida. Esse paciente, né, vai ser diferente. Você não vai dar terapia dupla, você vai dar aspirina até o paciente ir para endarterectomia e depois da endarterectomia, você vai dar terapia dupla por até 30 dias do procedimento. Agora, pacientes que tiveram caso por uma placa aterosclerótica intracraniana, com 70 e 99% da obstrução, você vai fazer terapia dupla por 90 dias. Caso não seja nenhum desses dois casos, seja só ácido trombótico mesmo, lembra que eu falei que você vai dar aspirina e clopidogrel para aqueles pacientes que tiveram minor stroke? Por quanto tempo você vai fazer isso? Você vai fazer isso por 21 dias, tá bom? Tem uma grande discussão que tiveram dois estudos principais, né? O Chance e o Point. E o Chance foi um estudo chinês e eles usaram por 21 dias. E o Point, que foi um estudo americano, usou por 90 dias. Os dois mostraram um benefício do quê? De prevenir um novo AVC. Porque depois que o paciente tem um AVC, ele tem alto risco de ter outro AVC. Então, usar a terapia dupla, comparado com placebo mais aspirina, foi superior em prevenir um novo AVC. Só que, no grupo, no estudo do Point, teve aumento do sangramento, enquanto no estudo do Chance, não. Só para lembrar vocês, o estudo do Chance usou a terapia dupla por 21 dias e o estudo do Point usou por 90 dias. Então, o uso prolongado de terapia dupla está associado a mais sangramento e não necessariamente aumento do benefício. Então, por isso que a maioria dos guidelines recomenda para pacientes com minor stroke a terapia dupla por 21 dias. Depois disso, você geralmente continua só a aspirina. Um detalhe que às vezes a gente esquece é que se o paciente já está tomando por algum motivo aspirina, você vai ter que dar o quê? Clopidogrel. Então, independentemente se é minor ou se é um AVC, você vai ter que dar clopidogrel. E o contrário também, se o paciente está com clopidogrel, já por algum motivo antes do AVC, ele toma todo dia, você vai ter que dar o quê? Aspirina. Vamos falar agora dos casos cardioembólicos, ou seja, o paciente tem uma fibrilação atrial ou um flutter atrial e o paciente vem com um AVC, né? Ou você diagnostica o AVC por causa tromboembólica, cardioembólica, posteriormente, na UTI ou na enfermaria. Então, primeira coisa, né? Quando que a gente começa? Tá? No AVC, se ele for pequeno, a gente vai começar, geralmente, 24 a 48 horas. Se você for começar um DOAC, como eles atuam mais rapidamente, você pode começar com 48 horas. Se você for usar uma heparina, né, ou uma varfarina, você pode começar com 24 horas após a chegada do paciente. Por quê, né? Porque eles viram em alguns estudos, né, que, ensaio randomizado, que anticoagulação precoce nas primeiras 48 horas é perigoso e aumenta o risco de transformação hemorrágica. Então a gente evita a anticoagulação nessas primeiras 48 horas. A heparina e a varfarina você pode começar antes, porque demora para começar a agir. Como os DOACs são mais rápidos, a gente já faz nas 48 horas, enquanto os outros são 24 horas. Só que isso que eu estou falando é se o AVCI for pequeno. Mas se for um AVCI moderado de tamanho, e aí os guidelines não deixam claro, porque também não tem evidência, isso é baseado em recomendação de experts. Mas se o infarto for moderado, você vai esperar 7 dias para começar a anticoagulação. E se o AVCI for grande, você vai esperar 14 dias. Por quê? Porque quanto maior o AVC, maior o risco de transformação hemorrágica. Você precisa que essa lesão isquêmica se estabilize. Nesse intervalo de tempo, você pode sim deixar o paciente com aspirina e, obviamente, coagulação profilática. Mas não é, dependendo do tamanho, como eu já falei, não é indicado você deixar o paciente anticoagulado. Vamos agora falar, então, de um caso mais complicado. O paciente que já está em anticoagulação e chega com AVC. Nesse caso, você vai fazer o quê? Primeiro, você vai parar a anticoagulação, beleza? Você vai parar a anticoagulação. De 24 a 48 horas, a depender do tamanho do infarto, né? Se for moderado, 7 dias, se for grande, 14 dias, você vai recomeçar a anticoagulação. Nesse tempo que ele ficou sem anticoagulação, você vai deixar a aspirina, beleza? Agora, se você achar que o paciente já está com anticoagulação e teve um AVC
que não é cardioembólico, é ácido-trombótico, aí você vai ter que adicionar na anticoagulação a terapia antiplaquetária, que no caso vai ser aspirina. Pessoal, para quem não sabe, antes de eu falar de AIT, a gente vai ter o nosso Emergência na Palma da Mão. Quando? Do dia 25 ao 31, vai ser um grande evento online, 100% gratuito, em que a gente vai abordar 4 principais emergências: infarto, AVC, choque hemodinâmico e intubação. Todas as aulas do dia 25 ao 31, às 20 horas. Vai lá no Instagram e segue o nosso cronograma. E se inscreve lá, pessoal. Agora vamos falar do AIT. Então, no AIT, pessoal, né, que é o acidente isquêmico transitório, a gente não vai realizar trombólise nem trombectomia. De terapia antitrombótica, a gente vai usar o quê? Alguns antiplaquetários e anticoagulação. Então, quando a gente fala em AIT, a gente vai ter que dividir em não cardioembólico, cardioembólico, né? E por placa aterosclerótica na carótida, né? Obstrução da carótida. Nos pacientes não cardioembólicos, você vai fazer uma dose de ataque de aspirina, tá? Seguido de dose normal. Aí tem um detalhe, é muito parecido com a VCI. Só que aí é um detalhe que você vai fazer terapia dupla para aqueles pacientes que têm um alto risco de reavecizar. O que é reavecizar? O que é isso, né? Os pacientes com AIT, eles têm um risco aumentado de ter um AVC nos próximos dias, principalmente nos primeiros dias, tá bom? E como eu estratifico isso? Uma das formas que foi usada nos trials do POINT, do CHANCE, que eu já falei nesse podcast, é o ABCD2, são os pacientes de alto risco. Os pacientes de alto risco com ABCD2 são aqueles que têm mais de 4 pontos. E o que é esse ABCD2? É um mnemônico em inglês. A, de age, maior que 60, então idade maior que 60. B, de BP, que é o blood pressure, que é a pressão arterial, maior que 14/9. C, a clínica. A clínica, como que foi a apresentação do paciente? Foi fraqueza lateral? Foi afasia sem fraqueza? Ou foi qualquer outro sintoma? Dependendo dessa classificação que eu falei, ganha 2, 1 ou 0 pontos. D, quanto foi a duração dos sintomas? Menor que 10 minutos, 0 pontos. 10, 59, 1 ponto. Maior que 60, 2 pontos. E é ABCD 2, porque tem 2 Ds. Então é ABCDD. E o último D é de diabetes, ganha 1 ponto. Se for maior ou igual a 4, esse paciente é um AIT de alto risco. E esses pacientes de AIT de alto risco não merecem só aspirina. Por quê? Porque no POINT e no CHANCE mostrou que esses pacientes se beneficiariam também do clopidogrel, dose de ataque, seguida de 65 mg, por quanto tempo? 21 dias. Então é muito parecido com a VCI. Beleza, pessoal? E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.